Ô Zé Maria Trindade, queria que você falasse um pouquinho para mim sobre essa estratégia de Hugo Mota, de em vez de se reunir com vários, e chamando um por um para escutar e conversar com todo mundo de maneira privada. É um empreguinho difícil esse do Hugo Mota, né? Mas todo mundo quer, mas é complicado. Ele está sendo pressionado por um lado e por outro, né? A ideia geral é de que o projeto deve ser aprovado e ninguém sabe ainda qual o conteúdo, qual o texto que deverá ser aprovado. É possível, sim, uma negociação para limitar bem a aprovação desse projeto, não provocando uma impunidade, mas reduzindo as penas para os condenados, né, no caso do dia 8, e principalmente deixando claro que não se trata de uma impunidade. E existem até alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que confirmam isso. Dizem que isso distensiona as relações. É uma novidade que agora a oposição tenha como mira não o Palácio do Planalto, como sempre, mas o Supremo Tribunal Federal. As grandes divergências, as críticas e as disputas agora estão entre a oposição no Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto não tem ainda um texto final a ser aprovado. A Carolina de Tone, que falou aí, deu uma entrevista boa para o Bruno, né? Ela era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, estava pronta para aprovar esse projeto. Aí o então presidente Arthur Lira retirou da pauta da comissão, porque sabia que seria aprovado, e levou para uma comissão especial. Qual é a diferença? Na comissão especial, ele controla os integrantes, relatoria, e na Comissão de Constituição e Justiça não. Aí foi para a comissão, não houve nenhum andamento, né? Ficou preso lá. Agora o Sócines, o pastor Sócines, que é o líder do PL na Câmara, está com o requerimento pronto para dar urgência, né? Então agora é discutir em que nível será esta anistia e é preciso sim maneirar, senão o Supremo considera inconstitucional. Mas o clima é esse, é de que será aprovado, ninguém sabe quando isso vai acontecer e quem será beneficiado, né? Qual é a extensão desta anistia. Bom, e aí o que a gente percebe também, Gustavo Segre, é que ele vai ouvindo líderes de vários partidos, inclusive daqueles que não defendem o avanço dessa proposta. Será que ele está tentando costurar a maneira como ele vai avançar com o projeto e dizer não para os governistas, ou como ele vai dizer não para a oposição e dar os braços com os governistas? Como eu gostaria, Evandro, que essa exigência de uso de câmaras corporais aplicasse também para os deputados e para o presidente, tanto Hugo Mota como Alcolumbre no Senado. Seria muito interessante saber como eles negociam. Mas essa proposta, eu continuo insistindo, o nome está errado. Não deve ter anistia quem depredou patrimônio público. Não é bom para a sociedade. Se a pessoa cometeu delito, tem que ser penalizada por isso. Claro, com a dosimetria apropriada. Tem muita gente que está sendo sentenciada e que foi lá para uma manifestação pacífica. Não tem nenhuma intenção. Gente que foi com os filhos, ninguém dá golpe com os filhos. Então, já falamos disso um monte de vezes. Essa dosimetria é necessária colocar. E está sendo uma necessidade social, mesmo para aqueles que falam anistia não, estou de acordo, a anistia não deveria ser generalizada. Da mesma forma que erradamente foi um monte de processos generalizados sem individualização do delito que cada um cometeu. Mas que isso vai ser tratado, vai. Agora, o que cada um falou com Mota e, sobretudo, o que o Mota falou com cada um, é o que todos nós gostaríamos de saber. O que você acha, Piper? Bom, eu acho que primeiro, assim, a PGR, né, ela já age bem quando propõe muitos acordos de não persecução penal para a maior parte das pessoas envolvidas. Então, já libera um contingente, um universo muito grande. Segundo, não acho que tenha que haver anistia, mas é óbvio que isso aí quem tem que resolver são os parlamentares. O presidente Hugo Mota, ele me parece aquele sujeito assim que vende o mesmo cavalo para dois pretendentes. Enfim, como é que ele consegue fazer isso? Bom, é porque ele não entrega ninguém. Ele pode vender para muita gente, porque... Só negocia. É lógico, está na cara, Evandro. É óbvio que ele fez um tipo de aceno à oposição e um outro tipo de aceno à situação. E ele tem que conversar mesmo individualmente, até porque, por exemplo, vamos imaginar a bancada do União Brasil. O Brasil tem um pedaço que é governo, tem uma parte grande que é oposição.
Então, é difícil você imaginar um partido, homogeneidade na maioria dos partidos, e são 20 siglas com representação na Câmara. Então, sabe, é aquela coisa de, no particular, a gente, né, sente melhor o ambiente. Em relação a isso, ele está correto. Ô Gani, de cavalo dado não se olha os dentes. Pois é, esse é um ótimo ditado. Mas e agora, né? Para quem que ele vai entregar esse cavalo para o qual não se deve olhar os dentes? Acho que ele vai colocar um bode na sala, viu? Olha, Evandro, é complicado, porque avançar com a anistia significa, obrigatoriamente, né, com o PL da anistia, desagradar o outro grupo. Não avançar também vai desagradar ali a direita, a oposição. Então não tem muito para onde correr. Em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão. Talvez nos bastidores ele esteja costurando algo do tipo, olha, vou colocar em votação com muito jeito, mas não deve passar, alguma saída nesse sentido. Agora eu concordo muito com o que o Segré trouxe aqui e o Zé também. O cuidado para se vender esse projeto, embora tenha o nome, né, de PL da anistia, mas que não é um PL da impunidade. É anistia no sentido de ter uma pena razoável e adequada, o bom senso, né, para os crimes que as pessoas cometeram. Ou seja, que elas sejam julgadas ali por vandalismo. Eu acho que um outro ponto também bastante importante e que talvez aumentasse a chance, né, do projeto passar, seria separar, dizendo que é anistia exclusivamente, ou dosimetria da pena, para aquele pessoal do 8 de janeiro, e não para Jair Bolsonaro, porque muitas vezes no debate público isso é confundido.